Olá, aqui quem fala é Jen, você está no canal Economic Deal. E aqui, trabalho com pedras. Sabe, a gente sempre ouve falar de prosperidade, mas já paramos para pensar no preço real por trás dela? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando de cabeça no dilema da mineração. De um lado, uma fonte de riqueza imensa. Do outro, um custo ambiental que, olha, não dá para ignorar. Para a gente conseguir entender bem esse dilema, que tal começar pelo lado bom da coisa? A prosperidade. E não é pouca coisa não, tá? Uma única mina, uma só, pode virar a economia de um país inteiro de cabeça para baixo. E para provar, vamos dar uma olhada num caso lá de Portugal, que é assim, de cair o queixo. Olha só esse número na tela, 93.000%. Parece até mentira, né? Mas é totalmente real. Esse foi o aumento na produção de cobre de Portugal depois que a mina de Neves Corvo começou a operar. Pensa só, um projeto, foi capaz de redefinir completamente a indústria do país. E não parou no cobre, hein, não. A mesmíssima mina fez a produção de estanho do país simplesmente explodir, quase 10.000% a mais. Isso só para a gente ter uma ideia do poder transformador que um único depósito mineral pode ter na economia de uma nação. Mas, ok, estamos falando de metais, de produção e as pessoas. O impacto vai muito além desses números. A gente está falando de vidas, de famílias. A mina gerou 900 empregos diretos para a galera da região. Agora, imagina numa comunidade pequena o que isso significa. É uma transformação social completa. E o mais impressionante talvez seja uma coisa que chamamos de efeito multiplicador. Funciona assim: para cada emprego criado dentro da mina, outros 3 empregos aparecem na comunidade. É o restaurante que abre, a lojinha que vende mais, a construção civil que bomba. É tipo uma onda de prosperidade, sabe? Que começa ali na mina, mas se espalha por tudo. Bom, até agora só coisa boa, né? Prosperidade, empregos, mas como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. O impacto dessa magnitude, claro, acaba gerando conflito. E pode apostar, esse conflito tem um custo financeiro bem real e, na maioria das vezes, altíssimo. E aqui está o pulo do gato. Para os bancos, para as grandes instituições financeiras, a oposição ambiental, sabe, os protestos, a preocupação com a natureza, isso deixou de ser só um probleminha de imagem. Hoje é visto como um risco econômico primário, tão grande quanto o risco político de investir num país instável. E olha, essa ideia não é nem um pouco recente. Pensa bem, lá em 1982, um comitê do parlamento britânico já estava falando exatamente isso. Já estavam alertando para essa realidade. Ou seja, essa preocupação com o custo financeiro do impacto ambiental já influencia os grandes investimentos há décadas. E quando a gente fala em risco, não é nada teórico. É dinheiro de verdade saindo do caixa. Esses riscos podem simplesmente inviabilizar um projeto, como aconteceu com uma mina de cobre gigante no Reino Unido em 1973, que foi abandonada. A gente está falando de milhões gastos em compensações, em reabilitar as áreas, sem contar as batalhas na justiça. O prejuízo é enorme. Ok, então já vimos o boom econômico e o preço oculto. Mas como é que esse conflito, que parece local, entre economia e ecologia, virou um desafio global? A resposta está numa virada de chave, uma mudança de mentalidade que rolou ali no final do século XX. Pensa só nesse período. Entre 1950 e 1987, a produção industrial do mundo se multiplicou por 7. 7 vezes. Foi um crescimento alucinado, super acelerado. E claro, isso acendeu um alerta vermelho geral. Tanto que em 87, as Nações Unidas soltaram um relatório que se tornou histórico, tentando lidar com essa tensão cada vez maior entre o desenvolvimento e o meio ambiente. E a grande solução que eles propuseram? Um conceito que hoje está na boca de todo mundo: desenvolvimento sustentável. A ideia era bem essa: criar uma espécie de casamento entre a economia e a ecologia. A gente pode crescer, pode prosperar, mas sem detonar o planeta no processo. Era esse o plano. Só que esse ideal de casamento feliz acabou criando um problema fundamental para a indústria de mineração. Quase um paradoxo, sabe? Uma coisa que desafia a própria natureza da atividade. E aqui a gente entende perfeitamente o paradoxo. Pensa comigo. De um lado, o objetivo é o desenvolvimento sustentável, que tem tudo a ver com continuidade, com durar. Do outro, a realidade da mineração, uma indústria que tira coisas da terra, coisas que são finitas. O problema é que toda mina, uma hora, acaba.
Então, como algo que, por definição, se esgota, pode ser chamado de sustentável? E essa pergunta não é só nossa. Um executivo da Rio Tinto, uma das maiores mineradoras do mundo, fez essa mesmíssima pergunta lá em 1989. Essa frase dele captura perfeitamente o dilema que assombra a indústria inteira até hoje. Então, a gente viu a riqueza imensa que a mineração pode gerar, mas viu também o custo financeiro e esse paradoxo da sustentabilidade. Isso tudo nos deixa com uma questão que é fundamental: como é que a gente equilibra a nossa demanda infinita por materiais com os recursos do nosso planeta que a gente sabe são finitos? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o nosso futuro.